Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje a gente vai falar sobre a formação dos corretores de imóveis. Desafio e transformação. E nada melhor do que a gente trazer Diogo, da IBREP. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Carrara. Quero agradecer o convite para vir aqui contar a história contigo. Agradecer ao pessoal que está assistindo, né? E espero que a gente possa contribuir aqui com um conteúdo bacana para todos nós. Então vamos lá. O que é a IBREP? Vamos começar aí no início para o pessoal entender quem que é essa escola, o que ela faz. IBREP, né? A sigla Instituto Brasileiro de Educação Profissional, mas hoje nós chamamos de IBREP Escola Imobiliária, né? Ou Escola da Vida Imobiliária, assim nós nos denominamos. Mas o IBREP, ele é uma escola autorizada aqui em Santa Catarina, em mais 7 estados do Brasil, a ofertar o curso técnico em transações imobiliárias, que é obrigatório para quem deseja se tornar corretor de imóveis de acordo com a Lei 6530, né, que cria a profissão do corretor de imóveis. Você precisa ter um curso técnico. No Brasil, para você ter um curso técnico, você tem que ter autorização de um Conselho Estadual de Educação para atuar no limite da jurisdição daquele estado. Então, por isso que o IBREP tem autorização para funcionar hoje, não no Brasil todo, mas em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Bahia, e contando, né? Ainda mais outros por aí. Então, essas autorizações, eles são, pelo que eu estou entendendo, é por estado, então, né? É por estado. Então, um exemplo, tem o curso lá da Bahia, não. Então, o cara tem que ter o curso aqui em Santa Catarina. Infelizmente, a gente encontra muita gente fazendo isso, né? Uma escola lá do qualquer outro estado que tem a sua autorização jurisdicional do estado atuando no Brasil todo, mas não existe uma autorização de algum órgão educacional estado que autoriza uma escola técnica que ofertar um curso técnico a ofertar um curso técnico a nível de Brasil, né? Se você tem alguma escola fazendo isso, tome cuidado, né? Procure o Conselho Estadual de Educação do estado que você reside e se informe melhor. Mas é assim mesmo, Gabriel. É isso que eu ia perguntar, porque na verdade elas são vinculadas aos conselhos estaduais de educação. Né? E tem o pessoal, eles confundem bastante. Porque é a escola do Cresce ou o curso do Cresce, né? O Cresce nada tem a ver com a autorização de uma escola, com um curso de técnico em transações imobiliárias. O Cresce ele atua quando esse aluno conclui o curso, pega o seu diploma e recebe o pedido de inscrição desse aluno, que aí então vai se tornar corretor de imóveis. Quem dita a legislação, quem dita aonde vai atuar, de que forma, quais são os conteúdos, o tempo, os órgãos estaduais de educação, que seguem os órgãos federais, né, que lançam as diretrizes, e há também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, o Cresce ele não tem essa gerência ou ingerência, ele tem uma ingerência no mercado educacional, na formação de corretor de imóveis. Embora ele até ajude bastante, atue bastante, mas ele não pode, ele é limitado à atuação. Então, o pessoal confunde bastante isso. Eu sei. Eu vou te falar que é o que eu mais gasto de tempo. A pessoa fala assim, não, eu vou lá fazer o curso no Cresce. Eu falei, não, você não vai fazer curso, não tem, né? O curso de formação, ele é a escola que é credenciada para isso, né? E aí depois você conseguir tirar o diploma, aí sim, com um diploma você dá entrada, né? Então, antes desse processo, o Cresce ele não tem gerência, é isso que você acabou de falar, né? Eu gasto bastante saliva, o pessoal sempre confunde, eu gasto, não funciona assim, né? Para explicar para o pessoal como é que caminha isso daí, né? Exato. E o que tem no curso de formação, né? Qual que é as preocupações que a gente tem que ter ali no curso? O que vocês se preocupam para colocar lá de conteúdo? Então, Carrara, existe uma legislação do COFES, do Conselho Federal, de 2001. Essa legislação ela foi atualizada no início dos anos 2020. Não vou saber precisar o ano, né? Acho que 22, talvez, 22 ou 23. Ela atualizou pouquíssima coisa. As escolas no Brasil geralmente seguem essa orientação de quais disciplinas devem ter num curso técnico, porque nem os Conselhos Estaduais de Educação e nem o MEC, através do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que dita ali requisitos mínimos que cada curso técnico no Brasil deve ter, cita quais são as disciplinas que devem ter. Então, o COFES acaba sendo um pilar, né, de quais disciplinas. Né? Exatamente.
Então, uma resolução já bastante antiga, com uma pequena atualização recentemente, é o que as escolas utilizam. O IBREP, em 2022, decidiu que quem precisa estar no mercado imobiliário, quem quer estar e viver do mercado imobiliário, ganhar e prestar um dinheiro e prestar um bom serviço para o mercado imobiliário, ele deveria aprender mais do que aquilo. Então, o IBREP ele fez uma pesquisa, escutamos, claro, o pessoal do Sistema Cofes-Cresce, sindicatos, escutamos o pessoal do mercado imobiliário que já estava há bastante tempo, os que estavam entrando, donos de imobiliária, donos de construtoras, mercado internacional, e eu acho que foi a primeira escola que escutou compradores de imóveis. Fomos entender o que o comprador de imóveis esperava de um corretor de imóveis. E com isso nós fizemos uma nova grade, né, para a formação imobiliária no IBREP, que é diferente de qualquer outra escola que você pode pesquisar, né? A gente até no nosso site tem a comparação. E nós temos então 17 disciplinas. E lá na resolução do COFES fala, você tem que ter matemática, financeira, língua portuguesa. Aí você vai nas escolas, língua portuguesa vai te ensinar botar vírgula, pontuação. Isso você aprende no ensino médio, né? Você não precisa aprender num curso técnico que vai te ensinar uma profissão. Então nós colocamos linguagem para você escrever um anúncio, por exemplo, no lugar de língua portuguesa. Na parte de matemática financeira, a gente ensina a calcular um financiamento. Nós ensinamos finanças pessoais para o corretor de imóveis. Então, são exatamente matérias ligadas à parte técnica do corretor de imóveis e também uma questão que a gente identificou nesse processo todo, que o corretor de imóveis, eu sempre repito essa frase, não é ele quem vende o imóvel, quem está vendendo o imóvel é o proprietário, ele faz a intermediação, ele une as partes, ele faz uma curadoria, ele entende o que a necessidade do cliente, ele vai fazer todo o processo de consultoria, desde da parte jurídica, a parte financeira, e também uma coisa que poucas escolas, ou talvez nenhuma, além do IBREP, faça, que é entender a parte pessoal. Então, às vezes, uma família está querendo mudar para um imóvel e ele tem uma série de questões que, às vezes, são questões pessoais. Então, você precisa entender de pessoas. Então, nós temos um módulo de pessoas. Aí você tem ali PNL, você vai ter pós-venda, você vai ter psicologia, né, aplicada. Então, vai ter uma série de conteúdos que é um módulo chamado módulo pessoas. Essa foi a grande mudança que o IBREP fez, né? Além de trazer a questão técnica que as outras escolas trazem, mas uma questão básica, a gente traz aplicada à profissão, mas traz um módulo especialmente que só a nossa escola tem, ensinando você a lidar com pessoas. E faz diferença. Sabe que eu ando por aí, né? E uma das coisas que eu mais falo é o poder de saber escutar, né? Nessa minha caminhada de corretagem é o que eu aprendi, né? Eu vendo porque eu escuto as pessoas, eu escuto o que elas querem, né? E eu falo que nós, como corretor de imóveis, a gente sabe um imóvel bom para o cliente. Se a gente escutar as necessidades dele, melhor do que ele. Porque às vezes ele está com um desejo, mas aquele desejo não reflete com o que realmente ele precisa, né? Ou não reflete com o bolso dele, que às vezes é uma questão muito, né? Às vezes o cara ele quer um negócio que ele ainda não tem perna, né? Eu sempre falo para o cliente, né? Vamos fazer uma construção? Que legal, seu objetivo é esse aqui, né? Quero morar num apartamento, 3 dormitórios, 150 metros quadrados, mas hoje o que o seu bolso pode comprar é 50 metros quadrados e está tudo bem, né? Até porque a maioria das pessoas elas vão fazendo evolução com os imóveis, né? Você compra o primeiro imóvel, né? A média é 5 anos que a gente fala, né? 5 anos que a pessoa fica com o imóvel. Então você compra o imóvel, daqui a pouco você faz o upgrade, né? E vai subindo, e vai ajustando. Então, muito legal saber que tem isso daí, porque com certeza faz diferença para o corretor que está entrando no mercado de trabalho. E também tem uma outra questão, Carrara, é que hoje em dia você não pode formar o corretor de imóveis para um único nicho, né? Hoje o mercado imobiliário ele tem uma gama de oportunidades, né? Você pode se especializar lá no agro, você pode se especializar na parte de alto padrão, que o pessoal fala, segmento popular. Eu já vi uma imobiliária lá em Porto Alegre, não sei se existe ainda, mas era Esquina Imóveis. Ela era especializada em imóveis de esquina. Olha só. Então, ela era autoridade para quem queria comprar imóveis de esquina. Recentemente,
nós estamos tendo nossa sede agora lá no estado de São Paulo, na capital, e eu fui procurar um andar, porque por conta da legislação eu preciso de uma laje inteira, grande, né, por conta da legislação educacional. E eu encontrei uma imobiliária especialista em lajes comerciais para empresas que precisam de andares. Então você vê que o nicho do nicho no mercado imobiliário, a gente precisa no curso técnico de transações imobiliárias demonstrar, né, as opções que o mercado imobiliário tem. Então não é só compra e venda, não é só locação, você tem angariação, você tem tipo de cliente, tipo de mercado que você, ou de submercado que você vai, de submercados que você vai atuar no mercado imobiliário. E o curso técnico de transações imobiliárias ele vai te dar um panorama geral, né? E depois você vai se especializar naquele nicho que você vai atuar. Eu vou trazer muito dois exemplos aqui de outras áreas. Você pega a medicina. Então, eu vou me formar em medicina, eu vou me tornar médico. Não, depois eu preciso fazer eu vou me tornar um clínico geral, depois eu preciso fazer uma especialização para ser um gastro, para ser um cardiologista, né? Então, ele vai depois fazer um nicho. E a formação inicial dele, antes da residência, é uma formação geral. Ele não vai sair especialista ali daquela formação geral, ele vai sair com uma bela base. E é isso que a gente traz para o curso de transações imobiliárias. Da mesma forma, o advogado, ele vai se tornar um advogado, ele vai fazer a faculdade de Direito, ele vai fazer a OAB, depois ele vai trabalhar, eu vou trabalhar em Direito de Família, Previdenciário, Tributário, Civil. Então, ele vai escolher para onde que ele vai se especializar. Ele vai sair um advogado de Direito tributário especialista com a formação de Direito? Não, ele não vai. Mas ele vai ser uma bela formação para que ele atue como advogado e que dali ele siga. Nesse conceito que se chama lifelong learning, né? Você vai aprender para o resto da sua vida. Isso não é só mais para uma profissão, é para qualquer profissão hoje. As coisas estão em constante mudança. Se eu pegar essa história da mudança, de como veio a ideia de mudar a grade do curso Técnico de Transações Imobiliárias do IBREP, veio quando em 2000, e na pandemia, teve uma matéria do Imob Report falando de que a profissão de corretor de imóveis e as escolas estavam defasadas porque a resolução que elas seguiam antes dessa pequena atualização era de 2001 e não existia ainda o WhatsApp, não existiam as redes sociais e todas as escolas estavam ensinando com uma resolução antiga. E como é que agora assim, se preparavam corretores que iam para o mercado que tinha que aprender CRM, que tinham que saber mexer no WhatsApp, que tinham que saber postar, fazer vídeo, uma série de coisas que vocês são corretores de imóveis sabem melhor do que eu. Então eu falei, puxa, olha como mudou o mercado imobiliário de 2011 para cá. Não dá para continuar com essa formação. Essa crítica que o Imob Report fez, eu assumi, né? Eu vesti a carapuça e eu falei, nós temos que mudar. Todas as escolas vão mudar? Talvez um dia. Agora o movimento está pequeno ainda, nós estamos puxando esse movimento, mas o IBREP vai puxar para que o corretor que forme ou que faça o curso no IBREP tenha uma bela base, esteja preparado para depois seguir o seu nicho, mas comece a ganhar dinheiro rápido. Porque nós sabemos que o corretor de imóveis ele demora de entrar no curso, entrar no mercado imobiliário, talvez ele vai demorar aí, depois do tempo do curso, mais 5, 6 meses para começar a ter renda e ele precisa ter um dinheiro, se preparar para ser corretor de imóveis e depois aí sim ter uma vida confortável como corretor de imóveis. Então é um investimento de tempo e de dinheiro sim. E nós como escolas temos o papel de ajudar a preparar esse corretor também para esse tempo de colheita, de plantio, né? Não só na colheita. Com certeza. E principalmente a geração que está vindo nova, né? Ela está muito rápida, né? A tecnologia ela já está dentro dela, né? A gente vem de uma geração onde, né, a gente é a transição do analógico para o digital, né? A gente acompanhou. Hoje, se você mostrar para a pessoa um telefone de discade antigamente, o cara fica travado, ele não sabe o que fazer, né? Então, acompanhar essa nova geração, eu já acho que é um grande desafio para a educação, né? Primeiro, para conseguir deixar esse cara ali aprendendo, né? Porque hoje a atenção da internet ela é muito rápida, né? A gente tem 500 informações, 500 conteúdo passando, né? E repassando, as pessoas não confiam na fonte, né? Então, eu acho que é uma luta ingrata, eu sempre falo, né? Porque a gente que tem preocupação de trazer as coisas seriedade, você está disputando com gente que não traz seriedade nos assuntos, né? Simplesmente fala. A gente conversa às vezes de vez em quando sobre isso, né? A gente vê, às vezes, escolas que não são nem escolas, né?
vendendo cursos e, cara, não sou nem escola e as pessoas não se preocupam em procurar o histórico, em saber, né? Qual que é o histórico dessa escola, né? O que ela tem, né? Não é diploma. E eu sempre falo isso para as pessoas. Não adianta tirar diploma. Você tem que aprender conteúdo. Porque senão você vai entrar no mercado de trabalho e você vai ficar para trás, né? Eu quando fiz minha formação de BREP na época, né? Fiz minha formação e aí eu ganhei no Plus o curso de avaliador na época. E aí fiz o curso de avaliador. Eu já entrei diferente no mercado do que o pessoal que começou comigo, né? Porque quer dizer, eu já me preocupei em trazer uma bagagem de conteúdo diferenciado. E o resultado foi um só, né? Eu consegui trazer venda mais rápido. Por quê? Porque realmente eu me apliquei naquilo que eu estava fazendo. Eu não me preocupei com diploma, né? Diploma, cara, eu me preocupei em estudar o conteúdo, em ler o conteúdo, né, que estava ali programado. Né? Então, hoje, cara, o que mudou dessa tua época, né? Você ganhou o Plus. Hoje, aqui em Santa Catarina, o aluno, ele já sai com uma formação de avaliador de imóveis no básico do TTI. Todo aluno. Todo aluno do IBREP ele vai sair com o diploma de TTI e o certificado de avaliador de imóveis. Ele está na carga horária do curso. Né? Então, isso já é uma mudança que a gente fez. Um baita diferencial. Então, assim, você quer se tornar um corretor de imóveis de sucesso. Você quer ganhar milhões de comissão. Mas você vai fazer uma formação que vai durar 1 mês, 2, 3 meses, pagando um valor que não é justo, né? por uma formação de qualidade. Você acha que você realmente vai aprender e vai estar preparado para entrar no mercado e ganhar dinheiro? Tem muitos Gabriéis, né, que hoje está onde está, não é por nada. Ele investe, não só investiu, como continua investindo em educação, que vão estar à sua frente. Ter o diploma é uma formalidade que a lei obriga. Agora, se você quer ter sucesso, você vai ter que se especializar. E não adianta querer fazer uma formação qualquer e achar que eu vou aprender por osmose entrando no mercado imobiliário, que não funciona assim. Hoje, uma transação imobiliária, o Carrara vai me corrigir se eu estiver errado, mas ela é muito complexa. Desde você saber anunciar um imóvel, tratar um lead ali, só nisso aqui nós estamos falando do quê? Saber de Google Ads, saber de copyright, saber mexer nas redes sociais, fazer um bom vídeo, tirar uma boa foto. Tudo bem, Diogo, eu não preciso fazer isso, eu posso contratar um cara que vai fazer meu ads, alguém que vai cuidar da minha rede social, alguém que vai tirar minha foto, alguém vai fazer o vídeo. Beleza, você pode, mas olha o investimento que você vai ter que ter para ter uma estrutura dessa por trás. Né? Então eu vou trabalhar numa imobiliária, tá bom, mas você vai perder metade da sua comissão para aquela imobiliária. Então assim, tudo vai ter um custo. Qual é o custo que você quer pagar? Então uma transação imobiliária só com um pedacinho aqui, nós já falamos de algumas coisas que no curso do IBREP vai ter. Aí depois você vai ter a negociação. Então você vai ter a negociação, você precisa aprender a lidar com pessoas. Se você não saber atender a pessoa, danou. Você não vai conseguir, já vai perder aquele cliente ali que você gastou para ter o lead. Aí depois avançou. Avançou para você ter conhecimento técnico, posição solar, tipo de material, né, tudo mais. Depois tem a questão financeira. É financiamento? Não é financiamento? Vale a pena eu sair do aluguel? É um investidor. Esse investidor ele quer tirar o dinheiro da aplicação para botar no imóvel. Vale a pena? Como é que eu calculo isso? Né? Beleza, passei por isso também. Então eu tenho a parte documental. Aquele imóvel realmente ele pode ser vendido, a documentação está ok, eu não estou fazendo algo errado, porque se alguma coisa der errado ainda, o corretor paga com o seu patrimônio pessoal, numa transação que ele estiver como corretor do negócio e que cause um prejuízo ao cliente. Olha quanta coisa nós estamos falando rapidamente aqui, superficialmente, que você precisa saber para ser um corretor de imóveis. Realmente, você acha que uma formação rápida de 1, 2 meses vai te ensinar isso? Não vai. Não vai. Infelizmente, se você acha que vai, boa sorte. Mas se fosse eu, na minha formação profissional, eu estaria me preocupado para eu ser alguém de destaque, poder dar um melhor isso, ter um investimento em você. Porque você, o corretor de imóveis, vai investir na pessoa física. Você não vai investir em fachada, não, você vai investir em você, seu conhecimento. E isso vai te diferenciar no mercado. Eu tive sorte, vamos dizer assim, que a imobiliária que eu trabalhei, ela tem um programa, acho que tem até hoje, ela tem os 10 passos do corretor. Então, são 10 cursos que eles fazem lá dentro, né? E é gratuito, na minha época não era obrigatório. Então, da minha turma que entrou, de 10 eu acho que eu fui o único que fiz, né?
Resultado, fui a coordenador, fui a gerência, e daí o pessoal fica olhando e fala que é sorte. É sorte. E assim, Gabriel, vamos até dizer, para não dizer que eu estou puxando sardinha para o meu básico que eu quero vender curso, tem conteúdo gratuito na internet bom demais. Aqui, a gente tá. Quantas histórias com Carrara você já não pode ter escutado e ter aprendido? Então, assim, existem várias pessoas dando conteúdo gratuito na internet que vai te agregar. Existe. Agora, aonde que está a diferença de você procurar uma instituição e buscar direto? O IBREP tem conteúdo gratuito também, né? A gente tem canal no YouTube, tem no Instagram, tem newsletter, tem um monte de coisa também que nós damos gratuitamente para o mercado imobiliário. A questão é você saber fazer uma curadoria. Se você não sabe fazer uma curadoria, uma instituição de ensino vai te trazer gente confiável, conteúdo confiável, né, para você. É essa a questão de você confiar numa instituição. É aquilo que a gente estava falando, né? Realmente a gente saber que quem está passando conteúdo, ele sabe o que ele está falando, né? Porque hoje a internet ela banalizou, né? E aí, você tem que olhar o histórico de quem está falando, tem que olhar o histórico de quem é a instituição, para simplesmente você não comprar um cursinho da internet, né? Vocês têm, além do curso de técnico de transações imobiliárias, você falou que tem os cursos gratuitos, mas você também tem outros cursos que o pessoal pode se aprimorar, né? Nós temos o próprio avaliação de imóveis, que para quem está entrando conosco esse ano, acho que no segundo semestre de 2025, no TTI em Santa Catarina, em alguns estados que seguem a mesma grade de Santa Catarina, porque como cada estado tem uma regra, né? O Conselho de Educação, eu tenho, às vezes, diferença de um curso de um estado para o outro. Então, ele já sai. Agora, para os outros alunos e para quem não fez conosco, fez em outra escola, nós temos a avaliação de imóveis, recém lançamos com o professor João Diniz, né? O primeiro curso à distância do professor Diniz. Temos um curso muito bacana, Carrara, que é... Só vou fazer uma pausa aqui que é legal. Eu escutei isso de mais de um corretor. Eles falam assim, eu já fiz mais de 2 ou 3 cursos de avaliação, porque eu vou me aprimorando a cada vez que eu faço. E eu nunca tinha tido esse estalo que o cara tinha falado. Eu falei, é verdade, até porque as regras vão mudando, algumas coisas vão mudando. Porra, como que é importante a gente fazer o curso? Eu fiz meu curso há tanto tempo atrás. Pô, vou fazer um curso de novo? Até porque a nossa visão é que nem quando eu tive sorte, algumas faculdades que eu fiz, eu já trabalhava na área. Então, eu fui fazer administração, eu já administrava. Então, minha concepção de conteúdo foi muito melhor, né? Porque eu vivi aquilo na prática. Então, o cara fazer um curso que nem o Diniz, que é um nome muito forte, né? E o cara já fazer avaliação, com certeza ele vai agregar muito mais valor. Porque ele vai falar assim, então aqui facilita porque ele ensina essa técnica, né? E aí falando em técnica, o outro curso é um curso para hoje, nos dias atuais, que o corretor precisa saber fazer vídeo, tirar foto, editar, roteirizar um vídeo para poder ser atraente nas redes sociais, né? A gente tem exemplos aí de corretores de imóveis que viralizaram e hoje ganham dinheiro de outra forma, através do mercado imobiliário, tipo o Ricardo Martins. Os vídeos do Ricardo Martins no TikTok bombavam porque é aquele My Dear, My Darling, mostrando imóveis maravilhosos, então ele achou uma forma atraente de fazer vídeo. E nós temos aí um sujeito no mercado imobiliário que é o Thiago Cadori, um cara que vem do YouTube, largou um canal no YouTube com 10 milhões de seguidores, do Galo Frito, e se tornou corretor de imóveis. E hoje ele ensina corretor de imóveis a fazer vídeos atrativos né, de imóveis, e ele ensina a filmar, roteirizar, editar, né, escolher o material sem ser caro, para fazer um vídeo realmente bacana. Então nós temos esse curso aqui com o Thiago Cadori também, que para quem quer aprender a fazer vídeo, para rede social, para vender imóvel, vale muito a pena. Ele é demais. Eu fui assistir uma palestra que eu acho que foi daquele site Fast Sale. E aí ele deu, eu já tinha visto ele na internet, né, mas não tinha visto pessoalmente. É muito bacana, né? Ele é muito rápido, né? Ele já entendeu a dinâmica da internet, né? E eu falo que a gente percebe quando o cara entende a dinâmica, porque o cara fala em cortes, que a gente brinca, né? Então ele já fala, ele já sabe que aquilo... Só que eu consigo usar como corte depois, né? Ele é fantástico. Quem não conhece, Thiago Cadori, acho que é @tcadori, o Instagram dele, até para ver os vídeos que ele faz, o conteúdo com humor, né? Sim. Muito legal. Vale a pena. Se você não quiser aprender, vale a pena até para dar risada, porque é bastante legal. E temos outros cursos também, Carrara, como administração de imóveis, angariação de imóveis. Tem uma série de cursos aí para o mercado imobiliário, sejam cursos diferentes como esse que a gente traz, como cursos também
de prateleira que às vezes você quer se especializar como é que eu faço uma captação de imóvel? Então tem um curso ali que te ensina, esse curso com um professor que também vive de captação de imóveis. Temos um outro curso de marketing imobiliário mais completo, aí é com Rafael Terra, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, junto com o Rafael Landa. Fortíssimo. Então, os dois no mesmo curso, é um curso maravilhoso e que vai ser mão na massa, prática, que vai te ensinar a fazer coisas aí no marketing para o corretor de imóveis. Não é algo inalcançável. É tudo para o corretor de imóveis poder aprender e aplicar. Não, muito bom. Tive com o Landa agora em Chapecó, lá, que teve 3 cursos, 3 palestras. Ele é fantástico, né? Cara, o Landa, nós nos tornamos amigos, moramos uma época em Portugal junto e lá a gente conversava muito sobre o mercado imobiliário. E o IBREP hoje mudou muito, tem a mão do Landa. Porque marca, cultura, pensamento para o mercado, tudo vem muito dessas mudanças vieram de conversas que eu e o Rafael tivemos e ele me ajudou a criar o Corretor Conteúdo, por exemplo, né? O canal no YouTube nasceu de uma conversa minha e dele. Então, o Rafael hoje eu sou muito grato a ele porque ele realmente me ajudou muito e é um cara que agrega bastante no mercado imobiliário. Com certeza. Além de ser um ser humano espetacular. Não, ele traz um conteúdo muito, muito bom e muito prático, né? Eu sempre falo, quando eu assisto palestra, eu gosto de assistir palestra prática, né? Eu sempre falo, que falar bonito, motivado, mas, cara, na prática a gente precisa entender, né? O corretor ele precisa ali da ajuda dele na prática, né? Ele está ali vivendo aquela problemática, né? De vender, ter o dinheiro para sustentar, né? Quando você falou lá no curso, né? Sobre a finança pessoal, como é importante o corretor entender sobre a finança pessoal, né? Eu sempre falo, né? A cabeça do ser humano normal é assim, né? Ele... no final do mês ele vai receber o salário. Aí ele vem para o mercado de trabalho, vem trabalhar aqui como corretor de imóveis. Cara, você não vai ter final do mês. Não existe final do mês. Você só vai ganhar, você só vai receber dinheiro se você vender, né? Então você tem que trabalhar, todo dia você tem que estar atrás daquilo ali, todo dia, é uma luta incansável. E uma disciplina, né, Carrara? Porque eu ouço muitos gestores imobiliários que falam assim, poxa, eu tenho muitos corretores bons que eles ganham dinheiro, aí eles saem gastando tudo, eles param de vender e quando o dinheiro acaba, eles vão atrás de mais comissão e fazem mais comissão. Então imagina se esse cara tivesse constância e disciplina, ele ficaria milionário rápido. Né? Então ainda tem esse perfil no mercado e que a gente precisa trabalhar. E aí um pouco dessa disciplina que a gente está trazendo no curso TTI é tentar explicar para ele, né, que você é um profissional liberal, você precisa ter disciplina, como você faz uma planilha, como você guarda um pedaço do que você ganha. Você pode gastar? Pode, mas quantos? Então, tem uma disciplina específica para esse profissional que tem que ter realmente uma educação financeira diferente do que a maioria dos que são assalariados. Até porque nós, brasileiros, a gente não tem o costume de guardar dinheiro, né? A cultura americana, o cara tem costume, porque ele não tem aposentadoria, então ele guarda dinheiro. Porque ele pode ser que em algum momento ele fique sem. E nós no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente vê, próprio na transação de compra de imóvel, a maior dificuldade é o cara não tem o valor da entrada. Né? O cara quer comprar imóvel, ele tem renda, né? O financiamento do cara, qual que é o único problema? Ele não tem o valor da entrada. Né? Então, por isso que muitas pessoas compram um lançamento. Né? Por quê? Porque ele tem 3 anos para pagar aquela entrada. Né? O consórcio, né? O consórcio. O pessoal tá indo bastante. Então, você tem que diluir, tem que trazer uma parcela. Né? Eu trabalhei na MRV e foi muito engraçado. O presidente da MRV falou assim, eu falei para ele, eu estou montando uma equipe de corretores e tal. Daí ele falou assim, mas por que você está montando uma equipe de corretores? Aí eu fiquei parado pensando, né? Como assim não vai ter corretor? Ele falou, não, eu não vendo imóvel, eu vendo crédito. E aí eu entendi a sacada dele, né? Não é porque não era para mim trazer corretor, mas para mim mudar o mindset do meu corretor. Ele não estava ali para vender imóvel, porque o cara que compra MRV, na grande maioria, ele quer sair do aluguel. Então ele está muito mais preocupado se a prestação e se vai aprovar do que o imóvel em si. Então até que ele olha lá o decorado, legal, né? Tá tudo certo. É mais negócio para ele saber que o aluguel tá indo para comprar o imóvel do que jogando para Exato. Então, daí muda o mindset. Né? Então, eu não tenho que me preocupar em o cara vender a ideia do projeto. Eu tenho que me preocupar o cara em entender de financiamento para que ele possa viabilizar a compra para o cara. Então, muda o critério. Né? Então, é muito engraçado. E é importante, você falou, né, que
ensina lá no curso de TTI, está ensinando o cara sobre financiamento bancário, né? Obrigado, né, Carrara? Hoje em dia, não só ensinar sobre o financiamento, a tabela, né, tem aquelas Price, SAC, exatamente, tem essas coisas. Mas também você saber, às vezes, comparar um investimento financeiro versus um investimento imobiliário. Isso a gente aborda também. Porque nas regiões que nós atuamos, tem muito de corretores que vendem para investidores. Né? Então, isso também é algo importante. Então, nem só isso, você também tem ali, a gente está trazendo sobre tipos de locações de temporada ou locações de plataforma. Então, muita gente às vezes quer investir para comprar imóvel para botar no Airbnb. Então, você tem que saber fazer conta e explicar a rentabilidade para esse comprador, né? Para esse teu cliente. Então, hoje em dia não tem como você não ensinar isso. E eu concordo que a maioria das escolas não se preocupam em ensinar isso. Aí a formação fica fraca. Então, e também, não vou dizer que eu sempre fiz isso. Não, isso aí mudou agora. Eu mudei faz 4, 5 anos que eu tive essa percepção. Até então, eu fazia a formação que era a formação obrigatória com material de qualidade, com vídeos muito bem feitos, com tudo certo. Não era uma educação de má qualidade, mas não era uma educação voltada para o resultado, né? Para trazer aquilo que o corretor ele vai absorver. É aquele ele plus, vai aplicar. Né? É aquele plus, né? Hoje são 45 professores no TTI, 45 professores de mercado. Então, todos eles que vão te falar alguma coisa lá no curso, eles vão te falar com conhecimento porque eles estão aplicando, não é teoria. Aliás, é teoria com prática. E nós temos também aulas ao vivo com os professores do curso e toda semana e toda quinta-feira também temos mentorias. Então eu sempre trago alguém, fica até o convite para ti, dar uma mentoria para os nossos alunos lá, para explicar algum tema prático. Vamos falar sobre inteligência artificial? A gente faz um mês de inteligência artificial. Então, naquele mês, nós vamos trazer toda quinta-feira você vai poder interagir, tirar dúvida, né, aprender com alguém que está falando sobre aquele tema. Oh, que show. É importantíssimo isso daí. É importantíssimo. Assim, é o que traz diferencial para o mercado, de novo, né? A pessoa conversar, eu vejo muito isso, né? Eu bato papo muito com as pessoas, que tem a possibilidade de rodar aí, e como eu brinco que eu continuo sendo o corretor da ponta, né? Mesmo eu tendo imobiliária, mas eu estou lá na ponta, junto com o corretor, sinto a dor, sento na mesa, né? E vou conversar com os corretores, então eu estou lá, sofrendo da mesma dor que o cara tem do dia a dia dele. Então a hora que eu converso com ele, é uma conversa muito legal, porque a gente está falando a mesma língua, né? Eu não sou um cara que já não estou mais na operação e não consigo mais sentir a dor dele, né? E daí perde a conexão. Perde. E quando você ainda está na operação, você consegue sentir a dor, né? Você fala, quem nunca sentiu, nunca aconteceu isso, né? Eu brinco com a história do cartório, né? Agora com esse negócio da tokenização, eu falo assim, quem nunca ficou lá no cartório, o cara falou, eu só deposito a hora que ele assina e eu só assino depois que ele depositar, né? Eu já peguei a ficar 4 horas nessa, né? Vai. Convencendo, né? Quem vai fazer primeiro. E aí depois que fez... Faz junto, né? Ainda depois que fez, ainda tem a minha comissão, né? Não, só para lembrar, vocês já assinaram, agora a minha comissão para pagar, né? É um outro desafio. Mas só quem vive na prática, só quem está na dor, consegue passar isso para a pessoa, né? Porque na teoria o cara vai falar, não, é só ir no cartório e assinar. Não, ótimo, beleza. Só que daí vem o relacionamento humano, né? Como que as pessoas... tem isso daí como e também depois de assinado, quando vai te fazer o Pix para o corretor, também a percepção de que aquele corretor mereceu, né? Não só, eu estou pagando, o corretor não fez nada. Porque eu vou te falar, sabe, um dos motivos que mais vem, não é o principal, mas um grande motivo que mais vem alunos se tornar corretor de imóveis no IBREP? Porque ele fez um negócio imobiliário e ele achou que o corretor ganhou muito dinheiro para não fazer nada. Aí ele fala, eu também vou me tornar corretor de imóveis. E aí não é eu falando, é a percepção de várias pessoas que chegaram lá para isso. Que a minha motivação para entrar no mercado imobiliário é porque eu era investidor de imóveis, né? E aí eu entendi que isso era legal, eu falei, cara, eu vou viver disso, né? Então vou me profissionalizar. Eu comprava terreno e vendia terreno, né? E aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui está me rentabilizando melhor do que o meu trabalho que eu estou me matando fazer. Então, vou viver só disso, né? Então, foi aí que eu entrei. Mas eu, quando comprei meu primeiro apartamento, foi a mesma coisa. Eu sentei com um corretor e a gente começou a fazer ginástica de
de cálculo. Daí eu falei para ele, pera que eu vou te fazer uma proposta. Daí eu montei a proposta para ele do fluxo. Daí ele olhou, não sei se aprova. Eu falei, cara, leva lá pro seu gerente. Tá tudo certo. Eu acho que aprova. Ele, não, mas a entrada que você vai dar é muito baixa. Eu falei, não, pode ir que vai. E aprovou, né? E daí, com financiamento bancário, aconteceu a mesma coisa. E eu acabei fazendo curso de correspondente, abri correspondente bancário. Eu fui fazer um financiamento bancário. A moça era 30 anos, ela foi gerente da Caixa, aposentada, e abriu um correspondente bancário. E eu fui fazer um financiamento com ela. Eu não estava empregado na época. E eu fiz o financiamento, comprei meu apartamento com 90% financiado e só 10% de entrada. Quando eu montei o fluxo, ela falou assim, não vai passar. Eu falei, não vai, pode, fica tranquilo. Né? Eu tinha empresa, né? Eu não estava mais atuando como empresa, mas eu tinha o imposto de renda do ano passado, no fluxo montou tudo certo, eu tinha dinheiro guardado por conta dos meus investimentos, cara, estava respaldado. E aí passou o financiamento. Daí muito nessa provocativa, né, de falar, porra, então eu também posso fazer, né? Se eu entendo do negócio, eu posso fazer melhor e ajudar o mercado. Então eu entrei também nessa provocativa aí de... São vários que eu já ouvi isso, tá? Vários. Então assim, e aí é onde a gente fala. O corretor, ele é muito valioso numa transação imobiliária. Então, se torne valioso. Não seja só um número que na hora de pagar... Nós fizemos uma série uma série de brincadeira, mas uma série muito legal, que na verdade era para valorizar a profissão, mas o nome era de brincadeira, era Todo Mundo Odeia o Corretor. Né? E aí, um dos capítulos tem lá, o cara no final sofrendo para receber, é o Cadore, né, que está estrelando a sketch, e sofrendo para receber o Pix no final. Então, sim, o cara tem que te pagar realmente dizendo, pô, se não fosse com esse corretor, eu não teria feito um bom negócio. Então, te especializa, né? E não necessariamente com cursos pagos. O próprio Cresci tem um monte de cursos gratuitos, palestras, tá realmente fantástico o trabalho que está sendo feito nessa parte de conteúdo. Dá para se especializar gratuitamente também. Se você tiver e puder também investir na sua carreira com formação, educação é para você, né? E isso vai te trazer resultado, eu tenho certeza disso. E o gestor também, né? Eu sempre falo isso, né? Imobiliárias, para mim, de sucesso, são imobiliárias que já entenderam o time que o principal cliente da imobiliária é o corretor de imóveis. Então, eu tenho que investir, eu tenho que comprar curso para o cara se especializar, para o cara fazer, para o cara estar lá comigo, para ele... Eu começo a agregar valor sobre ele. Daí ele vai pensar 2 vezes antes de trabalhar como autônomo. Sim. Né? Sim. O cálculo, e eu acho que a gente está... eu vou te falar que a gente está voltando, o corretor autônomo está voltando para a imobiliária. Por quê? Porque eu estou vendo muitas imobiliárias começando a entregar valor. E aí o corretor, que teve experiência lá fora, falou, opa, o custo é muito alto para mim manter um padrão bom, então vale a pena eu estar debaixo de um telhado de imobiliária. Mas a imobiliária tem que entregar valor. Sim. Se a imobiliária não trouxer valor para o corretor de imóveis, não investir em educação, em atendimento, né? O corretor ele vai trabalhar por conta. Sim. E aí ele vai preferir ser autônomo. Nós temos uma pesquisa, cara, até que você tocou nesse ponto, que nós temos mais de 5 mil pessoas que responderam. Então, 5 mil alunos. E a pesquisa, ela visa entender o comportamento dessas pessoas que estão entrando no mercado agora para daqui a 5 anos. Né? E é uma pesquisa interessante. A gente sabe que tem imobiliária já fazendo diferente, né? Ainda bem. Mas ainda não é uma parcela representativa no mercado. Porque daí você escuta essas pessoas, qual é o grande interesse para mais de 60% das pessoas se tornar um corretor autônomo. Ele não quer estar numa imobiliária. Só que para ele se tornar um corretor autônomo, ele precisa investir aquilo que nós falamos, porque ou ele vai botar dinheiro ou ele vai aprender a fazer. Numa imobiliária, não. A imobiliária vai dar uma estrutura para ele. E então, ele quer se tornar um corretor autônomo, ele não vê a imobiliária como o sucesso dele na profissão daqui a 5 anos. Mas muitos deles ainda veem a imobiliária como algo importante e necessário que ele precisa passar. Principalmente para fazer network. E principalmente que ele não gosta de fazer a parte burocrática. Ele quer vender o imóvel. Então, a gente ali nessa pesquisa tem bastante insight interessante para eu, como dono, se eu fosse dono de uma imobiliária, olhar e entender que, na verdade, eu preciso sim vender o meu cliente corretor para o meu cliente corretor de imóveis
para que ele use, veja valor na imobiliária, ele entender que aquele valor da imobiliária é muito importante se ele for fazer sozinho, ou ele tem uma capacidade técnica muito boa, ou ele vai ter que gastar para isso, e a imobiliária vai agregar valor para ele. Não que daqui a pouco ele vai sair da imobiliária e vai ser autônomo ou ele vai abrir a dele. Né? Então, a gente sabe que isso já acontece. Mas hoje é a percepção que o corretor de imóveis que entrou no ano passado e nesse ano, nos cursos do IBREP, os quase 5 mil respondentes fizeram isso, eles não veem a imobiliária como algo importante para o sucesso na carreira deles daqui a 5 anos. É uma fase que eles precisam passar. Eu não concordo, eu acho que a imobiliária é muito importante e vai ter muito corretor que vai fazer esse movimento e vai voltar para a imobiliária. Eu gosto assim, muito do que acontece nos Estados Unidos, né? Onde o corretor, pelo menos, ele fica 5 anos debaixo do telhado de uma imobiliária. Agora é 2, né? É 2, né? Eu acho muito importante isso, porque nesse ato de você estar ali debaixo do telhado, vai acontecer muitas situações. E aí você tem um jurídico de uma imobiliária que vai cuidar. E para o mercado é bom, né? Porque o cara inexperiente, ele vai baixar uma comissão, porque ele não consegue entender o valor da comissão, não consegue entender do custo. Por que a comissão é daquele jeito? Porque tem todo um custo atrás. Ela não é simplesmente aquele valor, vai ficar limpo para o cara. Então, como é importante ele estar dentro da imobiliária. Eu trabalhei numa imobiliária onde a minha equipe, eu saí dela e depois de muito tempo, boa parte viraram corretores autônomos, né? Corretores de sucesso, né? Assim, acompanho os caras e tá tudo certo e vai bem. Mas eles passaram por um tempo de maturação, né? Agora, todos aqueles, e posso falar com tranquilidade, que entraram na imobiliária, tiraram o diploma, tiraram o Cresci e saíram no outro mês, não estão mais no mercado. Assim, é fato. Por quê? Porque eles não conseguiram ter fôlego, aquilo muito que você fala assim, né? O corretor ele não conseguiu se preparar financeiramente para a trajetória. Aí ele já gastou todo o dinheiro, né? Ele ganhou uma comissão, ele acha que ele vai todo dia ganhar aquela comissão. Cara, pode ser que ele demore 6 meses para a próxima. E o se preparar financeiramente, Carrara, às vezes é muito menos dinheiro do que se você gastar com uma faculdade. Que você vai demorar, às vezes, para fazer uma graduação 4 anos, vai pagar, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$2.500, dependendo, ou até 12, né? Dependendo do curso que você vai fazer. E você vai, depois do 4º, 5º ano, você vai começar a ganhar dinheiro. E não vai ganhar a mesma coisa que você paga de mensalidade, que você pagou de mensalidade. Pô, no corretor de imóveis você precisa guardar um dinheiro. Não é esse montante todo para se segurar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Só que quando você começar a ganhar dinheiro, você vai ganhar altas comissões. Então, se prepara para isso como se você fosse investir numa faculdade. Eu falei para uma corretora, né? Ela estava fazendo faculdade de Direito e tal, e aí já não conseguia focar. Eu falei para ela, não adianta fazer meio a meio. Eu falei, hoje, como é que é essa sua situação financeira? Está apertada. Então, cara, você já tem o Cresci, vá ganhar dinheiro. Daqui a 3 anos, você montou o seu colchãozinho, aí você vai fazer a sua faculdade tranquilo. Aí você já vai conseguir conciliar. Agora, você não vai fazer nenhum nem outro. Você não vai conseguir vender e você não vai conseguir fazer a faculdade de Direito. Isso. Então, é aquilo que você fala. Se prepara. Né? O cara vai, com 7 meses, ele já está com Cresci, está tudo certo. Qual profissão que ele sai com 7 meses? Não tem. Aí você segura mais 4, 5 meses ali, você já vai estar faturando um valor talvez maior do que você estava ganhando se fosse empregado desde o início dos 7 meses ali. Né? Eu falo, faz uma conta de 12 meses. 12 meses. Deixa o dinheirinho ali guardado 12 meses, saiu, ganhou uma rescisão. Cara, não sai gastando. Faz, guarda numa poupancinha, num CDC, deixa lá. 12 meses de salário. Você vai fazer o curso tranquilo, vai aprender, vai estagiar dentro da imobiliária, vai entender... E corre o risco de ganhar dinheiro ainda. Corre o risco de ganhar dinheiro. Vai entender qual área que você quer trabalhar, porque de repente eu vou trabalhar com locação, entendeu? O que é melhor com locação, né? Vou vender lançamento, vou vender pronto. Vou angariar imóvel. Vou angariar, você vai ver qual que é o seu melhor perfil, né? E como é importante, e eu acho que às vezes é pouco falado sobre isso, do preparo, né? Eu vejo o pessoal vendendo né? Venha para corretagem, né? Eu vejo imobiliárias colocando assim, vem aqui, vem. Eu falo, se a pessoa vir conversar comigo, ela vai desistir no bom. Mas eu sou muito realista. Cara, assim, o processo vai acontecer assim, você tem que estar preparado dessa forma, né? Vai ser...
Graças a Deus, todos que vieram comigo contando a história, cara, são corretores de sucesso. Né? E eles não podem me cobrar que eu contei a história mentirosa para eles. Né? Cara, eu contei, o trajeto é esse, nós vamos te ajudar nisso, eu vou te ajudar nisso, nós vamos fazer... Mas é o caminho das pedras. Né? Você chegou lá através disso, ou outras pessoas você viu chegar através disso. Então, você tem vários caminhos. Esse aqui nós estamos dizendo é um dos caminhos que pode dar certo. Pode ter surpresa positiva no meio do caminho? Pode, né? E excelente, né? Eu, quando dava aula, eu brincava com os alunos, né? Eu falava, pessoal, entenda que a tendência é as coisas dar errado. Se der certo, é lucro. Né? Se melhorar, melhora. Né? Então você tira o peso da pessoa. Cara, tá tudo certo, né? Pode ser que dê errado, que você tome não, tá tudo certo. Né? O sim, ele é o sonho do corretor, né? Que você liga o telefone e o cliente fala, não, sim, eu quero comprar, eu realmente estava procurando. Né? Eu tenho um corretor que trabalhou comigo e ele estava no plantão de vendas e eu falo que ele era o corretor defesa, né? Eu divido o corretor em 3, o cara que trabalha na defesa, meio campo e atacante. Defesa é o cara que faz o plantão, ele não depende muito do dinheiro da corretagem, né? Ele tem uma outra renda, então ele vai lá, faz mais plantão para gastar o tempo dele do que vender. Mas está lá, é um cara bom, se você precisa de um cara de plantão. Tem o cara do meio de campo, né? Que de vez em quando ele faz gol, né? Joga na defesa, faz o plantão. E tem o atacante, né? E o atacante ele faz gol, dá problema, né? Um Romário da vida, né? Mas ele faz gol, ele é o cara que toda hora tá vendendo. Esse era a defesa. E daí daqui a pouco ele me liga e falou, Gabriel, o cliente está aqui, quer comprar 5 terrenos, o que eu faço? Falei, faz a proposta. E aí é muito engraçado porque ele ficou no lugar do atacante. O atacante saiu para atender um cliente e daí o cara falou, então você pode atender o próximo cliente. O cliente que ele saiu para vender não deu venda. Olha é isso aí, ele indignado. Ele chegou na fase que ele estudou até ali, né? Aquela parte não tinha estudado ainda. Não, e esse deu sorte, porque depois o cliente quis revender os terrenos, né? E a gente tinha um cliente que queria comprar os terrenos dele, então ele deu 2 vezes mesmo. 2 vezes, não, olha. Eu falei para ele, pode se aposentar, tá bom agora? Você já bateu a sua meta de vida de corretagem. É muito legal, a gente tem bastante história de alunos que enquanto estagiário no começo do curso, 2, 3 meses começou o curso, já tá ganhando dinheiro. Cara, é muito legal, é muito bacana você ver as pessoas já tendo resultado com pouco tempo. Essa é uma história que a gente gosta de contar. Eu falo que a corretagem ela é um ato de transformação, né? Eu sempre falo para a pessoa, transformação pessoal, né? Porque você entra com mentalidade de funcionário, a grande maioria, e você vai transformar aquele cara em empreendedor. Olha só que louco. Porque ele tem que começar a pensar como empreendedor. Se ele não virar a chave, cara, ele não vai vender. Não, ele vai sair do mercado. É o que eu sempre falo, pessoal. Eu falo, cara, não espere que... Aqui não tem chefe para ficar mandando em você. O seu chefe, eu vou dizer, sabe quem que é? É você. Eu falo pro cara, se você acertar, sucesso é seu. Se você errar, erro é seu. Não tem erro. Não é a imobiliária que está errada. Não é o gerente que está errado. Cara, é esforço seu. Porque o colega do seu lado está com o mesmo tudo que você tem e ele está vendendo. Por que você não está vendendo? E aí tem uma outra questão que eu sempre falo também na hora de escolher um curso TTI, cara, que é o seguinte, a imobiliária chega para ele e fala assim, não, matricula em qualquer escola, você vai vir aqui para a imobiliária, você vai aprender, eu que vou te ensinar. Tá bom, aí vai na imobiliária, te joga lá com o corretor do teu lado, ó, senta aqui do lado cheio de vício. do João, que o João vai te ensinar. Aí o João vai querer que você aprenda quando? Se você é concorrente do João, você não está vendendo o mesmo imóvel, vai vir o cliente. Então assim, você vai terceirizar o seu aprendizado para um cara que não está nem aí para você se dar bem. Não, e mesmo que, vamos dizer, que ele queira ensinar, ele está cheio de vícios. Sim. Né? Ele está cheio de vícios, então não tem lógica. Ele tem que fazer um curso de formação, tem que ter a preocupação. Né? Eu, graças a Deus, sempre tive essa preocupação. Né? O cara, quando entrou comigo, falou, cara, faz isso aqui, ó. Né? Você já sabe qual que é a escola. E eu não brinco, é sério, né? Eu falo, por quê? Porque eu fiz, deu sucesso, deu bom. As pessoas que eu indiquei fez sucesso, eu falei, bom, cara, não vou mudar a regra. Tá funcionando, para que eu vou trocar a roda? Né? Vou indicar fulano de tal. Não conheço. Né? Essa aqui, eu conheço, dá certo, tenho resultado, então faz. Né? E se der problema, você sabe para quem reclamar. Sim, sempre é quem reclamar, é verdade. Então, assim, tem que ter essa preocupação, porque faz a diferença. O cara startar bem vai ser o resultado dele. Faz diferença. Porque se o cara não startar bem, a tendência é ele desistir, porque não é um mercado fácil, né? Ele é um mercado que ele é competitivo, ele judia. Então, se o cara não estiver preparado, não só fisicamente, mas como mentalmente, ele desiste. Né? Eu sempre falo, é um mercado que dá muito dinheiro, ele transforma a sua vida. Né?
Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei no funcionalismo público, e aí eu falei pro pessoal, não, eu tô pedindo as contas porque agora eu vou ficar focado só na corretagem. Né? Eu já fazia paralelo. De maluco. Os caras, não, você tá louco, tinha cargo de chefia. Você tá louco, Gabriel? Olha quanto você ganha. E aí passou 2 meses, eu mandei lá no grupo pessoal, não, só queria informar para vocês que hoje eu recebi uma comissão referente a 12 meses do salário que eu tinha. Quantos dali quiseram virar corretor? Pior que virou um monte, ainda tá virando, né? Tem uma turma ali que tá virando. Ah, Gabriel, como é que faz? Cara, tá assim, faz isso aqui. É muito legal ver pessoas de outros mercados vindo pro nosso. Hoje, mais de 50% dos alunos se matriculam já tem uma formação superior. Então, a gente tem hoje aí pessoas como o Thiago Cadori, que veio do YouTube e virou corretor de imóveis. Thiago Marinho, goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, 2 vezes campeão da Copa do Mundo pela seleção, jogou com o Falcão, virou corretor de imóveis. Tá vindo agora um surfista grande também aí, virando corretor de imóveis aqui, fazendo uma parceria conosco. Então, se você tem... Aí tem outros, né? Marcelo Antoni, ator da Globo, ex-BBB, tem uns BBBs também que fizeram curso com a gente lá. Então, você tem um monte de gente famosa que, enfim, veio para o mercado imobiliário. Quer dizer, poderia ter... E advogado, contador, CEO... Tem muito CEO que o cara tá largando a vida profissional dele, né? De executivo, para virar corretor de imóveis. Porque a corretagem de imóveis, ela dá algo que é muito legal. É perigoso e legal. Liberdade. Por que é gostoso e legal? Porque ela engana, né? Então, primeiro você tem que fazer um contrato com a sua família, né? Porque a família acha que você não tem obrigação de horário, que você está tempo livre. E não tá. Você vai trabalhar muito mais do que o normal. Então, você não tem tempo livre. Mas você tem liberdade. Então, de repente, você pode levar o filho para o médico, que normalmente você tem que pedir para o seu... eu posso ir? Não. Você só regula a sua agenda. Eu vou ver de eu fazer atendimento aqui, o plantão eu mudo da manhã para tarde. Cara, você pode levar. Então, você tem a liberdade, mas não pode virar libertinagem, senão acabou. É verdade. Então, o executivo, ele pensa, né? Porra, eu estou vendo o corretor ganhando 40, 50, 60 mil, que é o que eu ganho, e eu não tenho tempo para nada. E o corretor está vivendo uma vida que eu gostaria. E aí ele muda. E eu falo muito para os corretores, por isso que tem que continuar a qualificação. Você não pode parar. Não é porque eu fiz o curso técnico que eu vou parar. Cara, você tem que continuar toda hora, porque você está começando a competir num nível alto. Tanto é que hoje, a gente fez lá no Crescer, eu vou chutar para baixo para não errar para cima, mas mais de 50% dos corretores de imóveis têm formação superior. Sim. Então, cara, o que isso... Em outra área. Então, o que isso mostra? Mostra, cara, que o mercado não está para brincadeira. Então, se você não ficar se atualizando, não ficar fazendo curso, você vai ficar para trás. Saiu, até foi uma pesquisa que a gente replicou, mas saiu uma da Forbes, das profissões mais desejadas do mundo. A primeira era piloto de avião, a segunda era corretor de imóveis. É espantoso, mas é verdade. A Forbes, né? É uma pesquisa feita pela Forbes. Eu vi essa reportagem. E nós fizemos uma reportagem também um pouco mais profunda sobre esse tema. Mas você vê, cara, como que a profissão realmente ela é mais valorizada, talvez por quem esteja de fora, do que às vezes a gente está dentro. Né? E é impressionante isso. Mas é uma profissão realmente que a gente já falou algumas vezes aqui, transforma a sua vida, transforma a vida da sua família. Né? Eu conheço centenas, né, pela quantidade de anos que a gente tem, de pessoas que entraram e estão com a vida transformada hoje como corretor de imóveis. Eu tenho N histórias de cara que entrou quebrado financeiramente. O cara tinha empresa, o cara entrou quebrado, com dívidas que ele achou que ele nunca ia pagar. E ele, depois de 1 ano e meio, zerado, com carro, casa, vivendo um padrão melhor do que ele vivia quando ele era empresário. Sim. Então... Aquela história de que virou corretor quem não deu certo em outra profissão era uma máxima verdadeira. Até pouco a gente pega o pessoal mais antigo do mercado imobiliário que sempre trazia essa verdade. Sim. Hoje em dia não é mais assim. As pessoas se preparam para ser corretor de imóveis. Então, elas estão vindo preparadas para o mercado imobiliário. Isso aumenta a minha responsabilidade enquanto corretor que já está no mercado, ou enquanto entrante no mercado, que eu tenho que estar bem qualificado para poder concorrer com as pessoas que estão entrando qualificada, diferente de quem entrava lá atrás, que era quem deu errado. Eu era um vendedor de carro que quebrei, e aí eu sei vender, eu vou vender imóvel. E aí eu me dei bem. Agora não é mais assim. Aquilo que eu te falei, o cara que é CEO, quer dizer, o cara ele tem uma profissão. Eu vou dar o meu exemplo. Eu era empresário, tinha minha empresa, consagrado na área que eu trabalhava, né, reconhecido. Eu peguei todos os meus diplomas, eu brinco, né, pus na gaveta, né, e entrei no mercado imobiliário.
né? Óbvio que eu já entrei com um peso maior, né? Porque eu já tinha uma experiência profissional, já tinha uma trajetória, né? Então, já tinha minha formação superior, minha pós-graduação quando eu entrei. Então, eu já entrei, óbvio, com um peso diferente do cara que não vinha com essa bagagem, né? Sim. Eu não entrei lá no desespero. Eu entrei lá já sabendo o que eu queria, com fôlego para fazer o que eu queria e não desisti, né? Sabia das nuances, pode ser que eu demore 3 meses, 6 meses, graças a Deus que eu não passei por isso daí. Mas eu fui preparado para ter estômago para ter esse processo. Né? E tudo certo. Diego, se deixar a gente vai ficar a tarde toda. Verdade. Meu amigo, quero agradecer a presença. Obrigado por você ter vindo. Né? Esse canal aqui, o objetivo é a gente trazer pessoas que impactam a vida das outras pessoas e eu tenho certeza que a sua escola impacta a vida de muitas pessoas, né? Muitos que ali passaram, teve as suas vidas transformadas, graças, eu acho que esse pensamento aí que você falou, né? Que uma hora que você enxergou, eu falei, eu vou fazer diferente porque o mercado está precisando, com certeza ele tem um impacto muito grande, né? Então, deixa aí para você falar como é que o pessoal encontra o IBREP, né? Se o cara quer virar corretor de imóveis, como é que ele faz? Legal, cara. Até antes, só complementando o que você falou, é muito legal trabalhar com coisas que deixam as pessoas felizes, né? Assim como um corretor de imóveis que se você ainda não vendeu um imóvel ou vai entrar no mercado imobiliário, você não tem noção o quão gratificante é você ver uma família realizando um sonho, né? De ter o seu lugar, onde a sua vida, o seu porto seguro, que é a sua casa, né? E da mesma forma, trabalhar com educação. Você vai deixar um legado na vida, no conhecimento daquela pessoa, que também transforma, às vezes é o diploma da vida daquela pessoa, nunca teve outro diploma. Então, poxa, é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso, ver pessoas se dando bem, ver boas histórias no mercado imobiliário. Então, eu fico muito feliz em trabalhar com a felicidade, com as pessoas ficando felizes com aquilo que a gente faz. Bom, para se tornar corretor de imóveis é fácil. Basta ter ensino médio completo e procurar o IBREP. Não é mais o segundo grau, né? Eu vivo sendo corrigido pelas minhas filhas, né? Porque eu ainda sou da formação antiga. Segundo grau, elas olham para mim e falam, ensino médio. Eu falei, é muita informação. Ensino médio ou antigo segundo grau. Né? Você, tendo isso, você procura o IBREP. Você vai fazer o melhor curso de formação imobiliária que existe no Brasil, eu não tenho dúvida disso. Né? E depois disso você vai continuar se especializando, vai entrar no mercado e você pode ter uma bela carreira, uma bela vida como corretor de imóveis. O IBREP você pode procurar no www.ibrep.com.br, no Instagram, no LinkedIn ou no TikTok, @IBREP, né? Acho que basicamente aí você já encontra. E para o corretor que quer continuar se atualizando, também tem muito curso nesses mesmos canais ali. Tanto curso gratuito quanto curso pago, daí tem uma diversidade. Nos conteúdos gratuitos você encontra no YouTube, que é o youtube.com/corretorconteúdo. Então tem muito conteúdo gratuito que nós damos lá, cursos que são ao vivo no final, nós damos certificado desses cursos. Não tem sempre, mas tem um calendário anual. E tem toda semana conteúdo gratuito do mercado imobiliário no canal. Quem quiser ter um curso mais aprofundado, então, nos mesmos canais do @IBREP e no site ibrep.com.br, encontra não só a formação para quem quer se tornar corretor de imóveis, mas também vários cursos para quem quer continuar a sua formação, a sua qualificação no mercado imobiliário. Cara, eu te agradeço muito o convite, cara, é sempre muito bom conversar contigo. Eu acho que segunda vez esse mês nós nos encontramos e ficamos horas, né? Conversando, porque realmente nós comungamos da mesma ideia, da mesma interesse que é fazer o mercado imobiliário se tornar cada vez mais profissional, ver pessoas se realizando, seja sendo corretor de imóveis ou clientes de corretor de imóveis bem contentes com a transação imobiliária que eles fizeram. Muito obrigado, cara, e eu estou sempre à tua disposição. Obrigado, igualmente. E você que acompanhou a gente até aqui, curta, compartilhe e aguardo você num próximo episódio. Tchau, tchau!